O objetivo deste trabalho é apresentar os principais aspectos da participação do primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira no Teatro de Operações Europeu, desde o dia de seu desembarque em território italiano, em 6 de outubro de 1944, até a realização de sua última missão de combate, na manhã de 2 de maio de 1945. Apesar dos esforços das forças aliadas durante as operações ofensivas de setembro de 1944, o 15º Grupo de Exército ainda não havia conseguido romper totalmente a chamada linha gótica e, desse modo, ultrapassar os Montes Apeninos, considerados como a última região favorável ao combate defensivo pelos alemães. Nesse contexto, com o objetivo de aumentar o poder de combate da Força Aérea Aliada no Mediterrâneo e após cumprir um programa de treinamento nos Estados Unidos, o primeiro grupo de aviação de caça desembarcou no porto de Livorno em 6 de outubro de 1944, seguindo no mesmo dia para seu destino final, em Tarquínia, onde passaria a receber as aeronaves e equipamentos para realizar o aprestamento final antes de entrar em operação. Em 4 de dezembro de 1944, com a estabilização da frente, o primeiro grupo de aviação de caça passou a operar a partir de Pisa, situada a 25 quilômetros da linha de contato. Para efeito de emprego, o primeiro grupo de aviação de caça foi incorporado ao 22º Comando Aéreo Tático, que atuava em proveito do 5º Exército Norte-Americano, ficando diretamente subordinado ao 350 Grupo de Caça dos Estados Unidos, pertencente a 62 Ala de Caça. A organização de nosso grupo de aviação era a mesma dos esquadrões de caça norte-americanos, subordinados ao 350 Grupo de Caça. A forma de emprego do grupo de aviação de caça era por esquadrilhas, cada uma com 4 aeronaves. Dependendo do alvo a ser atacado, poderiam ser utilizadas até 2 esquadrilhas, num total de 8 aeronaves. Cada aeronave P-47 Thunderbolt contava com 2 bombas de 500 libras, explosiva ou incendiária, e 8 metralhadoras .50. Adicionalmente, e dependendo da missão, poderia ser acrescentado um lançador de foguetes de 105 milímetros. Uma vez que a presença da Força Aérea Alemã era insignificante nessa fase da campanha da Itália, o primeiro grupo de aviação de caça cumpriu basicamente 2 tipos de missão. Interdição do campo de batalha, cujo objetivo consistia em anular ou destruir quaisquer alvos estratégicos existentes ao norte dos Apeninos e que pudessem favorecer o avanço ou o abastecimento do inimigo, tais como depósitos de munições, aeródromos e pontes ferroviárias ou rodoviárias. Após lançar as bombas nos alvos prioritários, as aeronaves passavam a realizar um reconhecimento armado, buscando alvos de oportunidade, tais como comboios motorizados e ferroviários. Após serem localizados, esses alvos passavam a ser atacados com as metralhadoras .50. Cooperação com forças terrestres. Essa missão era cumprida atacando alvos em apoio direto às tropas do Exército em seu avanço em direção ao norte. Nesse caso, para evitar o fratricídio, era necessário contar com a coordenação realizada por um controlador aerotático. Desde a primeira missão de combate em 31 de outubro de 1944 até a rendição alemã na Itália em 2 de maio de 1945, o primeiro grupo de aviação de caça cumpriu 444 missões ofensivas e uma defensiva, num total de 2.560 sortidas, totalizando 5.465 horas de voo em missão de combate. Nestas missões, foram consumidos 4.058.651 litros de gasolina, 4.188 bombas de demolição, 166 bombas incendiárias, 88 bombas de fragmentação, 850 foguetes de 105 milímetros e aproximadamente 1.200.000 tiros de .50. Em seguida, veremos os detalhes de algumas dessas missões. Primeira missão:
realizada no dia 31 de outubro de 1944 pelo capitão aviador Oswaldo Pamplona Pinto, subcomandante e oficial de operações do grupo. As primeiras missões foram realizadas integrando esquadrilhas das unidades norte-americanas, visando familiarizar nossos pilotos ao tipo de missão a ser cumprida. O capitão Pamplona participou como ala da 2ª Esquadrilha do 346 Esquadrão de Caça norte-americano, decolando da pista de pouso de Tarquínia com destino a Verona. O objetivo do ataque era a linha ferroviária ligando Mantova a Verona. As 2 esquadrilhas chegaram no alvo às 14 horas e 15 minutos. O capitão Pamplona lançou suas 2 bombas de 500 libras sobre a estação ferroviária de Vila Franca de Verona. Uma locomotiva foi atacada no mesmo lugar. No regresso, um veículo motorizado foi atacado em Vigásio. Missão 48, realizada no dia 22 de novembro de 1944 por 2 esquadrilhas. Após decolar de Tarquínia, as 2 esquadrilhas se dirigiram em direção a Carpi. Seu objetivo principal era atacar um depósito de combustível a sudeste da cidade. Foram lançadas 16 bombas de 500 libras e ocorreram de 6 a 8 impactos diretos no alvo, o qual explodiu, sendo avistada uma coluna de fumaça de aproximadamente 8.000 pés, 2.400 metros. Missão 184, realizada no dia 27 de janeiro de 1945 por 2 esquadrilhas. As 2 esquadrilhas decolaram às 10 horas de Pisa, tendo como objetivo atacar uma ponte ferroviária em Ponte di Piave. Ao chegar na posição, as aeronaves lançaram 16 bombas de demolição. Oito impactos diretos destruíram completamente o extremo norte da ponte. 2 impactos interromperam a linha férrea no acesso norte da ponte. No regresso, 2 veículos motorizados, um barco a motor e um ônibus foram danificados na região de Treviso. Missão 226, realizada na manhã do dia 20 de fevereiro de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou às 7 horas e 35 minutos com a missão de atacar uma posição de artilharia média localizada próximo de Montese. Essa missão foi executada em apoio ao ataque realizado contra as posições alemãs do maciço Belvedere Monte Castelo. O ataque foi realizado pela 10ª Divisão de Montanha Norte-Americana e pela 1ª Divisão de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira, como parte da Operação Encore do 4º Corpo de Exército. Mesmo sob forte fogo antiaéreo, a posição foi atingida por 4 bombas de 500 libras, sendo uma peça de artilharia destruída com um impacto direto. As outras 4 bombas da esquadrilha foram lançadas sobre uma concentração de tropa localizada imediatamente ao sul da posição. Missão 296, realizada no dia 25 de março de 1945 por 2 esquadrilhas. As 2 esquadrilhas decolaram às 8 horas, tendo como objetivo atacar a ponte ferroviária de San Michele. Ao chegar na posição, foram lançadas 14 bombas de 500 libras. 4 impactos diretos destruíram 2 fortes na ponte. Os trilhos foram interrompidos no acesso sul.
Missão defensiva. Na primavera de 1945, com a vitória iminente, os aliados resolveram organizar um campeonato de futebol do Teatro de Operações do Mediterrâneo. Durante as partidas de futebol, era realizada por um dos esquadrões do 350 Grupo de Caça uma missão defensiva de cobertura aérea. Numa partida realizada em Florença entre brasileiros e ingleses, com o objetivo de montar a seleção do 5º Exército, a missão de cobertura aérea foi entregue a uma esquadrilha do 1º Grupo de Aviação de Caça. Missão 320, realizada no dia 7 de abril de 1945 por 2 esquadrilhas. As 2 esquadrilhas decolaram às 8 horas, tendo como objetivo atacar os campos petrolíferos em Montechino, a 30 quilômetros ao sul de Piacenza. Uma vez que o alvo já estava sendo atacado por aeronaves de outro esquadrão, as esquadrilhas seguiram em direção aos alvos alternativos, um complexo de depósitos de munições e um conjunto de galpões de armazenamento localizados a sudoeste de Piacenza. – 24 depósitos de munições foram destruídos. Houve uma grande explosão e a fumaça atingiu cerca de 9.000 pés, 3.000 metros. Na área dos galpões de armazenamento, um foi destruído por um impacto direto de uma bomba de 500 libras e 5 foram deixados soltando fumaça após os ataques com metralhadoras. Missões 339, 340, 341 e 342, realizadas no dia 15 de abril de 1945, em apoio ao início da ofensiva da primavera. As esquadrilhas decolaram ao longo do dia, tendo como objetivo atacar alvos de interesse ao ataque da 10ª Divisão de Montanha ao norte da linha Zocca-Tolle-Vado. As 2 primeiras missões tinham por objetivo atacar 2 postos de comando, um localizado em Rocca Malatina e outro em Giulia. No primeiro alvo foram lançadas 8 bombas de 500 libras e 22 foguetes. Todas as casas foram danificadas. No segundo alvo, o posto de comando da 334 Divisão de Infantaria Alemã, também foram lançadas 8 bombas de 500 libras e 22 foguetes, 3 prédios ficaram completamente destruídos e todas as outras casas ficaram danificadas. A terceira missão do dia foi um ataque a um posto de comando localizado próximo à localidade de Montepastore. Foram lançadas 8 bombas de 500 libras e 21 foguetes. 6 casas ficaram completamente destruídas e 2 ficaram severamente danificadas. A última missão do dia foi realizada por 2 esquadrilhas, num ataque a uma zona de reunião de tropa inimiga em Montesole. Foram lançados 38 foguetes M8 e 16 bombas incendiárias que deixaram o alvo em chamas. Após este ataque, o controlador aerotático Rover Joe avisou para cessar qualquer ataque ao sul da área do alvo. O sucesso desse ataque foi reconhecido numa referência elogiosa do comandante do 2º Corpo de Exército. Desejo expressar minha apreciação e congratulações, juntamente com as da 6ª Divisão Blindada Sul-Africana, pela excelente cooperação levada a efeito por sua unidade nos ataques ao Montesole na tarde de 15 de abril de 1945. Missão 348, realizada no dia 17 de abril de 1945 por 2 esquadrilhas. As 2 esquadrilhas decolaram às 8 horas, tendo como objetivo atacar um posto de comando 7 quilômetros ao norte de Pavolo nel Frignano. A área do alvo foi atingida por 16 bombas de 500 libras e 33 foguetes. Os aviões ainda fizeram várias passagens de ataque com metralhadoras.
Missão 381, realizada no dia 22 de abril de 1945 por uma esquadrilha. Essa foi a 10ª decolagem do dia. Ocorreu às 15 horas e 15 minutos e tinha como objetivo buscar alvos de oportunidade nas proximidades de Sassuolo. Essa missão fazia parte do esforço aliado, cuja finalidade era negar aos alemães qualquer possibilidade de retirada organizada, além de facilitar o estabelecimento de cabeças de ponte ao norte do Rio Pó. A esquadrilha conseguiu atacar e destruir um comboio de 21 veículos motorizados com explosivos e munições na passagem de val entre Salvaterra e Magreta. Também destruiu um tanque leve e um carro-comando a noroeste de Sacandiano. Ao final do dia, o grupo havia destruído ou imobilizado 97 transportes a motor, 35 veículos a tração animal, um parque de viaturas e 14 edifícios ocupados pelo inimigo, avariando outros 17 veículos a motor, uma ponte de barcaças e uma ponte rodoviária, atacando ainda outras 4 posições militares. Pela atuação nesse dia, o primeiro grupo de aviação de caça foi recomendado para receber a Presidential Unit Citation, condecoração concedida pelo governo norte-americano às unidades que se destacaram por extraordinário heroísmo de seus homens. Em memória aos feitos de 1945, o dia 22 de abril é hoje celebrado pela Força Aérea Brasileira como o Dia da Aviação de Caça. Missão 438. Realizada na manhã do dia 30 de abril de 1945 por uma esquadrilha. A esquadrilha decolou de Pisa para realizar uma missão de reconhecimento armado nas proximidades de Verona, enquanto a Força-Tarefa Darby, vanguarda da 10ª Divisão de Montanha, progredia pela margem leste do Lago Garda em direção ao norte. Por volta de 10 horas, o controlador aerotático solicitou uma missão de apoio aéreo aproximado em proveito da 10ª Divisão de Montanha, que se encontrava detida na extremidade norte do lago. Os alemães estavam ocupando posições fortificadas em casamatas de concreto armado no alto do Monte Brione, com total domínio sobre o eixo de progressão e a localidade de Torbole. As posições foram atacadas inicialmente com 8 bombas de 500 libras e posteriormente com disparos de metralhadora .50, permitindo que a 10ª Divisão de Montanha reiniciasse o seu movimento. Missão 444. A última missão de combate realizada pelo primeiro grupo de aviação de caça ocorreu na manhã do dia 2 de maio de 1945 com 2 aeronaves. Os pilotos decolaram às 7 horas da base de Pisa para realizar uma missão de reconhecimento sobre o Passo de Brenner, distante cerca de 400 quilômetros ao norte. As aeronaves pousaram às 8 horas e 45 minutos após sobrevoar a região sem ter realizado nenhum tipo de observação devido ao tempo encoberto. Em 6 meses de atividades operacionais, o primeiro grupo de aviação de caça teve 16 pilotos abatidos pela artilharia antiaérea do inimigo, sendo 5 pilotos mortos em combate. Cinco caíram prisioneiros dos alemães.
2 foram escondidos pela resistência italiana. Três saltaram de paraquedas sobre as linhas amigas e um regressou realizando uma marcha a pé, cerca de 300 quilômetros durante quase 30 dias. Devido às ações realizadas para chegar às linhas amigas, o tenente Danilo é considerado um exemplo de coragem, perseverança e ousadia. Além das perdas em combate, o primeiro grupo de aviação de caça perdeu 4 pilotos em acidentes fatais, sendo um ainda na fase de treinamento no Panamá. Durante o período em que combateu no Teatro de Operações da Itália, o primeiro grupo de aviação de caça causou 412 interrupções em estradas de ferro e de rodagem, além de ter destruído 13 locomotivas, 250 vagões e carros-tanque, 25 pontes em estradas de ferro e de rodagem, 1.034 veículos de transporte motorizados, 85 posições de artilharia, 144 edifícios ocupados, 31 depósitos de combustível e munição, 11 depósitos de material, 19 embarcações, 8 carros blindados, 5 usinas elétricas, 2 postos de comando e 2 aviões. Merece destaque um trecho do relatório do comandante do 350 Grupo de Caça. Durante o período de 6 a 29 de abril de 1945, o Grupo de Caça brasileiro voou 5% das saídas executadas pelo 22º Comando Aéreo Tático e, no entanto, foram oficialmente atribuídos aos brasileiros 15% dos veículos destruídos, 28% das pontes destruídas, 36% dos depósitos de combustível danificados e 85% dos depósitos de munição danificados.